Um alô para você, meu amigo São Paulino de todo o nosso Brasil. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor. Como dizem por aí, né? Como falam os locutores de rádio. E hoje, né, esse bordão colocado ali pelo jornalista, locutor esportivo, narrador Luiz Roberto. Sabe de quem? William Gomes é o nome dele. Exatamente, gente. Ele leva o estádio Morumbi à loucura num golaço. Vamos falar deste assunto. E o Zubeldia explica por que agora o William Gomes. Ele vai explicar. A gente vai trazer também aqui uma narrativa para você. Por que agora o William Gomes? Sabe de quem? Exatamente. Além dele, claro, o Eric, como coadjuvante, por ali também fez um golaço, né? Na vitória de São Paulo ontem, usou um time bem mexido, né? São Paulo não usou um time reserva, totalmente reserva, um time bem mexido, um time misto, né? Mais ou menos isso, diante da equipe do Vitória, no estádio do Morumbi ontem. É um público muito legal, razoável, não foi como loucura na quinta-feira, claro, né? Também a gente tá de ré demais, vamos aguardar um pouco, mas eu acho que na quarta-feira vem mais gente por aí, né? Vai dar mais. Enfim, tudo isso e muito mais eu vou contar sobre essa história do jogo e sobre reforços também aqui nesse canal já para você. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também, claro, compartilhar com a galera. Eu volto já, depois da vinheta. Não saia daí. Olha, gente, o São Paulo abriu conversas, eu vou trazer já essa informação para você, né? Trazida agora mesmo, agora publicada pelo nosso grande jornalista e setorista de São Paulo, Alexander Vieira. O São Paulo abriu conversas para a contratação do volante Santiago Colombato. Deve ser o nome, a pronúncia deve ser essa, se eu estiver errado. Ainda está em estágio inicial. O Tricolor conversa pela liberação do atleta com o Real Oviedo, né, que é emprestado até julho de 2025, e com o time do México, que é o León, acho que é León, enfim, dos seus direitos federativos, com quem tem vínculo até 2027. Então, o São Paulo abriu conversas, né, com esse volante. Aí eu faço a pergunta a vocês, mas abriu conversas com esse volante e o Paul Fernandes? Pedido também do Zubeldia. Mas esse jogador também foi um pedido do Zubeldia. Então tá na hora da nossa diretoria, tá bom? Tá na hora da nossa diretoria atender os pedidos do comandante aí. Porque esse cara, o que o Zubeldia tá fazendo com esse São Paulo, tudo bem que algumas escalações dele eu discordo, né? Eu sou um pouco da discórdia também de algumas escalações dele, de alguns jogadores que ele escala como titular, mas o trabalho dele, cara, diante do elenco do São Paulo, que perdeu Alisson, perdeu Pablo Maia, perdeu o Ferreirinha, são três aí, titulares absolutos desse time do São Paulo hoje. Titulares absolutos desse time do São Paulo hoje. Não tem esses caras. Não tem esses caras, né? Não tem esses caras. Enfim, e aí a gente vai vendo o que ele está fazendo com esse time. E agora a diretoria está na hora de parar, pensar e atender os pedidos do nosso treinador. Atender os pedidos do Zubeldia. Ele quer o melhor para o São Paulo. Hoje ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, nas quartas finais da Copa do Brasil, nas quartas finais da Libertadores. 3 frente ainda, e o time não... E o elenco de São Paulo não tem essa força toda para estar, digamos assim, de passagem, para estar brigando nas 3 frentes. Então precisa repor. A lateral esquerda, principalmente. A situação com o Mauro Rui está o seguinte, né? Falta o Napoli ali entrar em consenso com o São Paulo para liberar o jogador. Já que o Napoli não vai querer mais contar com o jogador, que é diferente do Al Rayyan, né? Com o Thiago Mendes é diferente. Então, libera um cara logo, né? Seja qual for o valor, tudo bem. Entra no negócio com o São Paulo. São Paulo e Nápoles sempre tiveram bons negócios, né? Então, acho que não vai ser agora que vai ter essa dificuldade, né? Não vai ser agora que vai ter essa dificuldade. Eles sempre tiveram bom negócio lá atrás. Nápoles e São Paulo sempre tiveram bons negócios, né?
Então, vamos ver o que vai acontecer, mas São Paulo aguarda ali com muita expectativa a liberação do Rui, Mário Rui, né, para ser o lateral esquerdo aí, ainda nessa temporada. E aí entra a questão, né, desse jogador, também pedido pelo Zubeldia, o Santiago Colombato, né? Santiago Colombato. E aí o seguinte, galera, se pediu, atenda o professor, diretoria de São Paulo, né? Atenda o professor. Atenda o professor. São Paulo precisa contratar. Né? E o São Paulo precisa de urgência mesmo. De urgência, das mais incríveis urgências que você pode imaginar contratar um lateral esquerdo. Ontem, o Michel Araújo, uruguaio, jogou improvisado na lateral esquerda, porque o Patrick também está se recuperando, né? O Patrick vai ficar fora aí, vai ficar de molho aí um bom tempo também. Seria, né, o cara reserva ali do Wellington no momento. Que o Wellington já assinou um pré-contrato com o Santi Hamilton, não vai ficar. Ano que vem já é jogador, já se apresenta. São Paulo está segurando, né, o time do Santi Hamilton. Eu acho assim, o que é que eu estou imaginando, galerinha? O que é que eu estou imaginando aqui, turma? O que é que eu estou imaginando? Eu estou imaginando aqui o seguinte: se o São Paulo fecha com Mário Rui nas próximas horas, eu acho que ele não vai mais dificultar a liberação do Wellington. É isso que eu estou pensando. É isso que eu estou pensando. Não é uma informação, é um feeling meu. É um feeling meu. Daqui a pouco falar do William Gomes, hein? Eu falei sempre aqui, bota o moleque para jogar. Tem time aí grande, botando o moleque de 17, 18 anos, e o William Gomes mostrou que tem personalidade no jogo de ontem. Ah, mas foi contra o Vitória. Sim, o Vitória não é galinha morta, como muita gente acha, não. Peraí. Se o Zubeldia estaria procurando um substituto para o Ferreirinha, que tal o William Gomes agora? Ontem ele mostrou suas credenciais. Então, que tal o William Gomes agora? Né? E na zona mista ele falou, né? Ele revelou que se blinda de comentários nas redes sociais. Ele falou que tem o nome silenciado no Twitter. Não vejo nada, mano, porque do mesmo jeito que tem elogios, pode ter 1000 elogios, mas se tiver uma crítica, eu acho que se apega na crítica. Né? Ele disse, eu posso receber 1000 elogios, mais de 1000 elogios, mas se tiver uma crítica, o jogador, no ponto de vista dele, acho que ele se apega mais àquela crítica. Obviamente que fica ligado mais nessa crítica, né? Os elogios, todos eles ficam para trás, né? Todos eles ficam para trás. E ontem também, né? Todos os jogadores por lá abraçaram o Carpini, né? Aí tudo bem. Meu amigo, que toque de calcanhar do Lucas ontem? Que toque de calcanhar do Lucas? O Lucas ainda não está jogando aquilo que a gente espera dele, obviamente. Mas é o diferencial do time, ele é o cara do time, né? Ele não está jogando aquilo que a gente espera dele. Ontem ele teve a oportunidade de jogar no meio ali, né, do meio para frente, como segundo atacante, caindo mais pelo lado direito também, dando ali um auxílio ali para o Ferrarese e o Eric, né? Deu o conterrâneo, o Eric cearense, que golaço, hein? Moleque também, quando entra, sai zica, né? Que golaço do Eric. E aí também, gente, vamos aqui frisar a baita homenagem que o São Paulo fez ontem, né? Ao jogador o esquerdo da equipe do Nacional, entrou com blusas azuis, né? Homenagem aos uruguaios, né? Que baita homenagem, né? E aí a gente continua aqui na torcida pelo jogador, pela recuperação do jogador. O William Gomes, cara, é forte série. É um jogador que é muito cedo para a gente falar assim, mas, cara, ele já mostrou que tem personalidade, né? Ele é um jogador que, entre aqueles jogadores da base, é o mais pronto ainda. Ele é o mais pronto. É o que está mais pronto para mim é o William Gomes. Se ele vai ter mais oportunidades, se vão dar mais chance para ele. Eu creio que nas Copas vão dar uma segurada no moleque. É uma impressão minha, né? É um ponto de vista meu. Nas Copas vão dar uma segurada no moleque. Mas eu acho que no Brasileirão ele vai ser mais aproveitado. São Paulo 2, Vitória 1, jogo de onde William Gomes e Eric fizeram a diferença. São Paulo jogou um bom primeiro tempo, né? Foi bem demais o primeiro tempo. E aí, claro, né? Tem que dar uma segurada também, enfim. Né? O Zubeldia explica o porquê que o William Gomes só agora foi testado como titular.
O técnico Luiz Ubeldi esteve na coletiva após o jogo, né? E ele falou, entre os outros assuntos, explicou aos repórteres porque só utilizou o jovem atacante William Gomes como titular na 24ª partida do Brasileirão. Zubeldia contou que havia uma situação favorável para que o jovem Medi Coutinho atuasse pela primeira vez como titular. William fez o primeiro gol do São Paulo, 2-1, sobre a equipe do Vitória, e saiu como um dos destaques da partida. Foi o melhor jogador em campo. Abre aspas. Havia uma coluna vertebral com bastante experiência, essa estrutura. Quando entra um jovem, ajuda. Justificou-se um técnico argentino após a vitória do Tricolor. William comentou sobre a disputa por posição após a partida. Disputa sadia. Importante é ter essa disputa, porque ajuda o elenco e o São Paulo. Feliz em disputar com o Eric e o Lucas Moura, tá? Após a partida, o William também revelou uma conversa que teve com o técnico e também disse aos repórteres que só soube que seria titular neste domingo. Ele não sabia que seria titular, só foi avisado no domingo. Abre aspas, ele sempre fala para a gente ter calma, que é o mais importante. São muitos jogadores na nossa posição e a gente, que é jovem, precisa seguir trabalhando. Nada muda. Ele sempre conversa com a gente, comigo, com o Henrique Carmo, com o Igão, que as oportunidades vão aparecer naturalmente e foi isso que aconteceu. A oportunidade apareceu para mim. São Paulo e o William negociam uma extensão de contrato e, segundo o atacante, esse novo vínculo está bem próximo de ser consolidado, garantindo, sim, o jogador para os próximos anos, tá? Então, o jogador já admitiu que o contrato vai ser renovado, está bem próximo mesmo. Então, lembrando que o empresário do William Gomes é o Paulo Pitombeira, né? O mesmo empresário do Thiago Mendes, tá? Para a gente, é a seguinte, eu até entendo as explicações do Zubeldia, tá? Concordo, as explicações do Zubeldia. Tá certo, gente, calma, vamos com calma. O torcedor de São Paulo, obviamente, respeita, né, a opinião do torcedor, que quer logo, coloca logo o William, mas ele tem ali um padrão de jogo, ele tem um planejamento. Então, ele fala o seguinte, o que eu entendo que ele disse, o que eu entendo dele, fala o seguinte, que existia um planejamento para que ele fizesse sua estreia como titular na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E ontem o Zubeldia descendo para o vestiário, voltou, né, para saudar o torcedor que gritava no seu nome. O técnico é quase unanimidade com a torcida do São Paulo, gente, tá? Eu faço minhas críticas pela escalação, algumas peças que ele escolhe, mas é normal. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem gente que não aceita, não tem problema não aceitar. Desculpa, gente, mas é a minha opinião, a minha colocação como radialista, como comentarista, né, como torcedor, falo de torcedor. Aí respeito, né? Obviamente, se a gente for fazer uma pesquisa hoje, o Zubeldia tem unanimidade com a torcida do São Paulo. Mas ele está fazendo o que ele está fazendo com esse time, né? E ele está pedindo reforços. E tá bom da diretoria entregar pelo menos 2 ou 3 reforços para ele aí, para terminar a temporada numa boa. É isso que a gente pede. Tá na hora da diretoria do São Paulo entregar 2 ou 3 reforços para ele terminar essas competições numa boa. É isso que o torcedor do São Paulo pede. Ele vai cansar de pedir. Ele vai pedir. Com certeza ele vai pedir. Então, é isso, gente, né? Ontem foi um daqueles 2 golaços, né? Tanto do Eric, parece que o Eric ficou com inveja ficou com inveja do William Gomes e fez um golaço também, né? Uma informação abaixo no São Paulo para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Alan Franco está suspenso para o jogo contra o Atlético Mineiro. Falei Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, tá, galera? Na quarta-feira. Também o Zubeldia, né? O Zubeldia também está fora, né, do jogo contra o Atlético Mineiro, tá, gente? O Zubeldia também está fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Alan Franco está suspenso, também o Zubeldia. E aí, o Zubeldia ele vai ter 2 opções para vaga do Alan Franco. Obviamente que o terceiro, que o zagueiro mais, que a gente sabe que vai ganhar essa vaga aí é o Ferrarese, né? Agora, não sei se o Zubeldia entende que o Ferrarese é lado direito ou ambos, né? Joga dos 2 lados, porque se ele entender que o Ferrarese é lado direito, eu acho que ele vai optar pelo Sabino lá pelo lado esquerdo. Se ele entender, né? Claro, a gente tem que saber isso também. A gente tem que saber isso, a gente tem que entender. Sem entender. Mas é notório que os 2 brigam por uma vaga aí
deixado pelo Alan Franco, não vai jogar nesta quarta-feira, tá bom, gente? Galera, deixa o like. Ó, gente, se vocês souberem como o like ajuda demais o canal, o like ajuda demais no crescimento do canal. Então não esquece aí, galerinha. Deixa o like, que é muito importante. Bom, e aí eu vou repetir, para quem está chegando agora, o Zubeldia, ele explica a situação do William Gomes, porque titular ontem. Conta que havia uma situação favorável para que o William Gomes atuasse pela primeira vez como titular. Ele conta. Garoto fez o primeiro gol do São Paulo na vitória de 2-1 do São Paulo diante do Vitória da Bahia. Havia uma coluna vertebral com bastante experiência. Essa estrutura, quando entra, é um jovem que ajuda. E essa estrutura, quando entra um jovem, o jovem ajuda demais. Explicou? Deu para vocês entenderem o porquê. Só agora, o William Gomes foi titular e fez um gol logo de cara, né? O Marcos Antônio também ele comentou sobre o episódio de cantar junto com o torcedor contra o Nacional, na última quinta-feira, desculpa. É algo natural, eu sempre estava do outro lado, né, de casa, podendo assistir o São Paulo, e hoje Deus me deu a oportunidade de poder estar aqui, vestindo essa camisa, então, para mim, é uma alegria. Entrevista concedida na zona mista do jogador Marcos Antônio. Diz que é uma alegria imensa, né? E a cada dia que passa, ele vai fazer o melhor para poder ajudar esse clube. Só para fechar, os jogadores estão fechados com o Zubeldia, tá? O Zubeldia precisa, no mínimo, de 2, 3 reforços para fechar esse elenco para seguir em frente nessas competições, tá certo? Vamos comigo? Vamos comigo, que essa é a verdade? E já pediu a diretoria. Então, só resta agora a diretoria do São Paulo atender o pedido do treinador Luiz Zubeldia, tá bom? O diretoria de São Paulo, é um pedido aqui do amigo velho de vocês aqui do estado do Ceará, radialista, né? Vê bem essa questão do VAR, hein? Eles estão prejudicando demais o São Paulo. Essa linha ali não tem nada a ver do Caleri. Não tem nada a ver. Eles estão prejudicando demais o São Paulo. Quando não é o árbitro de campo, é o VAR. Um pouco mais de atenção. Essa linha que eles traçam aí é horrível. É horrível. Gol legal para mim do Caleri. Se eu não fosse São Paulino, que não fosse, eu falava. Gol legal para mim do Caleri. E o pênalti, meu Jesus do céu. Pelo amor dos meus filhos, como diria, né? Dizia o nosso saudoso Silvio Luiz, pelo amor dos meus filhinhos. Pois é, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Juntos pelo São Paulo, nós somos mais fortes. E vamos continuar atento ao mercado da bola. O professor pediu diretoria, então vamos atender. Dê 2 ou 3 reforços para esse São Paulo aí, para esse São Paulo do Zubeldia. E São Paulo do Zubeldia está em 3 frentes ainda. Então precisa de 2 ou 3 reforços. Né? Perdemos 3 ou 4. Né? Enfim, vamos lá. A gente não tem Pablo Maia, a gente não tem Alisson e a gente não tem um Ferreirinha. Então a gente precisa repor, sim. 2 ou 3 reforços a gente precisa repor para a continuação desses jogos aí. Beleza? Na Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Juntos pelo São Paulo, nós somos mais fortes.